Olá! Nós vamos fazer então alguns exemplos utilizando o operador de conjuntos union e union all. Então nós vamos utilizar para isso o banco de dados empresa que vocês já têm. Então nós temos a nossa tabela de clientes, compras, os itens que foram comprados, contas a pagar, contas a receber, despesas, né? Todo o banco de dados com a sua estrutura, todo o esquema de banco de dados. Então vamos lá, vamos a alguns exemplos. Vamos supor que nós queremos fazer uma campanha publicitária. Então eu preciso do máximo de pessoas possíveis. Não interessando que sejam clientes ou funcionários, eu quero pegar todo mundo. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando em apenas uma consulta. É possível? Sim, é possível. Vamos supor que nós desejamos selecionar nomes e endereços de cliente e funcionários da empresa, certo? Para uma campanha publicitária. Opa, vamos para baixo aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar os nomes e endereços de clientes, né? Para isso, então, vou fazer um select. Aqui, do from, então, eu renomeei a tabela clientes, como C, já deixei prontinho para ficar mais rápido. Eu renomeei aqui from, de onde esses dados serão buscados, eu renomeei essa tabela de clientes aqui, somente aqui na consulta, para que possa ser mais fácil de eu acessar os campos. Então, eu vou fazer um select de todos os nomes dos clientes, todos os endereços, né? Aqui tem os campos aqui no meu workbench. E aqui no terceiro campo, é só para informar, porque essa tabela será gerada com a união de todos esses campos, mais unido com todos estes campos da tabela funcionário. Então eu quero que mostre as linhas quais são os meus clientes e quais são os meus funcionários, mas para mostrar para vocês, certo? Então aqui eu vou pegar nome e endereço da tabela cliente, não fecha ponto e vírgula, porque é a mesma consulta. Eu vou unir dois conjuntos que são de tabelas diferentes, mas eu poderia também unir dois conjuntos com filtros distintos da mesma tabela. Lembrando três coisas. Os dados precisam estar no mesmo número de coluna, com a mesma compatibilidade de dados, ou seja, aqui eu tenho varchar 80, aqui eu tenho que ter o mesmo varchar 80. Aqui eu tenho varchar 60, tenho que ter aqui o mesmo varchar 60 na mesma ordem, certo? Senão, não funciona. O nome dessa tabela dos campos, vocês vão ver que ele sempre vai pegar o da primeira. Por isso, na terceira coluna, eu preenchi um dado que sempre vai ser cliente, quando ele extrair a informação da tabela cliente. E eu estou chamando essa coluna como tipo. Tipo de se é funcionário, se é cliente. Então, vai aparecer agora quando a gente executar, certo? Então, aqui estão os mesmos tipos de campo. Aqui é o nome de cliente, aqui é o nome de funcionário, aqui é o endereço do cliente, aqui é o endereço do funcionário, certo? Vamos rodar, então. Eu estou usando esse banco, né? É importante tornar ele como default, como padrão, ou fazer um use dbemp, que é o nome do banco de dados da minha empresa aqui. Então, vamos ver a grid de resultados. Ó, depois eu vou arrumar os acentos. Então, aqui eu tenho o nome, né, que eu posso fazer uma ordenação. Tem os nomes dos meus... Aqui tem, ó, os meus clientes, que foram retirados da tabela de cliente, e os meus funcionários. Se eu não tivesse essa parte aqui, eu não saberia de onde eles foram extraídos. Aqui eu já sei. Então ficou em um grande conjunto, né, dois resultados. Se eu fizer eles individualmente,
né? Deixa eu incluir um ponto e vírgula aqui. Eu vou rodar somente essa aqui. Então, aqui tenho só os meus clientes, né? E aqui eu tenho... Deixa eu botar só para não interferir nessa minha consulta aqui. Então, se eu rodar essa aqui, é um outro conjunto, certo? Um outro conjunto de funcionários. Mas, neste caso, nós unimos, né? Nós utilizamos o operador union, que uniu esses dois conjuntos, certo? Se eu tirar esse campo aqui, não tem problema, não tem problema. Só eu não vou saber, nessa tabela temporária, eu não vou saber, então, esse resultado temporário, eu não vou saber quem é, de onde, e o José da Silva é quem? Ele é um cliente, ele é um funcionário, então, para isso, a gente inclui essas informações como uma boa prática para eu saber de onde eu tirei. Claro que podem ter casos que isso não seja interessante. Certo? Vamos para o segundo exemplo. Então, o meu segundo exemplo também pode ser para uma campanha publicitária. Deixa eu diminuir aqui. Quem sabe faz ao vivo. O meu segundo exemplo, eu quero selecionar nomes e endereços de clientes também e quero diferenciá-los. Aí é somente da tabela cliente. Observe, eu quero nome de clientes e endereços, mas eu quero saber quem são os jurídicos e os físicos. E aí pode ter um terceiro tipo, vamos supor, né, que existisse um terceiro tipo, tá? São só exemplos, é claro que aqui eu poderia mostrar todo mundo, se só fosse na minha tabela de clientes só existissem clientes físicos e clientes jurídicos, que é o que existe, eu poderia mostrar tudo, né, select, asterisco, from, clientes. Mas vamos supor que eu tivesse vários tipos, tivesse tipo jurídico, físico, cliente simples, enfim, que tivesse uma outra classificação. Então aqui eu queria mostrar o filtro para vocês, né? Então eu posso fazer o seguinte, deixa eu ampliar aqui, eu quero selecionar o nome, o endereço do cliente, from cliente. Where, eu posso fazer também isso utilizando o union? Sim, pode fazer. Então eu quero selecionar o nome, o endereço, são duas consultas que eu poderia executá-las em separado. Elas cada uma gera um conjunto de dados. E com o union, eu faço a união, observando sempre aqueles detalhes que a gente tem que sempre informar a mesma ordem dos campos, o mesmo número de campos e também a compatibilidade de tipo. Tem que ser a mesma. Ah, mas o nome do campo precisa ser o mesmo? Não, claro que não, mas eles precisam ser de mesmo tipo, tá bem? Então, selecionei o nome, where, tipo do cliente, for, F. Vou fazer um union, também o nome, o endereço. Agora eu vou informar que esse é o jurídico. Mas eu gostaria de fazer isso, porque na tabela nós só inserimos como F ou J. Então também é interessante para visualização. Tá? Where, só para vocês verem. Então eu quero mostrar a tabela, o nome, os endereços e mostrar a cada linha se é físico ou se é jurídico. Certo? Então, eu primeiro estou pegando todos os nomes cujo tipo cliente for igual a F. Estou unindo com todos os clientes, nomes de clientes, endereços, cujo tipo seja J. E vou rodar essa query. Executando a query. De novo aqui, quem sabe faz ao vivo. Então, tenho aqui os resultados, né? Eu tenho 4 clientes que são tipo físico e 2 clientes que são jurídico. Então, outro exemplo de consulta.
Eu quero fazer uma consulta um pouco mais elaborada. Eu quero verificar que selecionar os melhores clientes, aqueles que compraram acima da média e também aqueles que a gente precisa fazer um reforço, lançar alguma promoção, que compraram abaixo da média. Quero isso em uma lista, né? Também para uma campanha de publicidade, indicando os melhores e aqueles que precisam, então, desse reforço. Né? Então, eu vou fiz as duas bem separadinhas, né? Ó, eu quero selecionar, então, nome e valor total que esse cliente comprou e já identificar, criar uma coluna que vá sempre inserir que se ele é top, né? Ou seja, se o que ele comprou for maior do que a média, né? Mas para selecionar isso, eu preciso saber quanto é a média. Então eu faço uma subconsulta, ou seja, primeiro eu verifico qual foi a média desses valores, né, do valor total de venda lá da tabela de vendas, e aí eu posso fazer essa comparação. Né? Eu vou selecionar tanto a tabela cliente como venda, em que o campo de ligação é o código do cliente, é o código do cliente que lá na venda, né, realizou aquela compra, tá? Onde o valor total dessas vendas lá na tabela venda seja maior do que essa média, do que esse valor que vai retornar aqui nessa subconsulta. Então aqui retorna um valor, que é a média, e aí vai me trazer todos aqueles que foram acima, que compraram acima da média. Vou unir com aqueles que compraram abaixo, tiveram as suas compras menores do que o valor total de vendas. Então vamos executar?